Hi there, how are ya? Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos conferir a aula de hoje? A aula 18, revisão e avaliação. So, let's review. Então, vamos revisar? Nós vamos iniciar então falando de algumas técnicas, de um passo a passo, né? Uma espécie aí de passo a passo para a gente escrever e para a gente produzir textos. A gente sempre inicia falando, né, que texto não é só aquele que a gente escreve. Toda a produção, né, de comunicação, ele é um texto. Então ele não se restringe somente à escrita. A fala é uma produção textual. Quando a gente fala ou escreve, a gente deve estar sempre pautado sobre alguns aspectos para que o nosso argumento ele tenha algum valor. Não é toda a conversa, né, que nós temos, não é todo o texto que nós produzimos que ele precisa estar pautado em fatos, em alguns aspectos, né, que são fundamentais aí né, para dar valor aí para o nosso argumento, porque tem conversa que nós de fato não precisamos disso, né, aquela conversa ali mais descontraída. Mas a partir do momento que nós emitimos opiniões sobre determinados assuntos, é necessário que nós tomemos alguns cuidados, tá? Não dá para falar só por falar. Às vezes a gente fala, e a gente fala baseado naquilo que a gente sabe. Mas quando a gente for emitir uma opinião sobre um tema importante, um tema que a gente não conhece muito bem, é melhor se preparar para não falar, primeiro para não mentir, né? Para não falar algo que não seja verdade, para que a conversa com aquele meu interlocutor ele flua, né? E você consiga também, nessa troca de ideias ali, você aprender um pouco mais sobre aquele tema em questão. Alguns aspectos importantes, então, para argumentar. O que é argumentar? É falar sobre algo, né? As razões por que você tem esse ponto de vista, e você só pode defender esse ponto de vista se você tiver base, se você tiver leitura que vem através, né, de análise, né, a própria leitura de livros, enfim, de pesquisas, tá certo? Então tomem cuidado, você precisa ter razão. Para argumentar, você precisa estar pautado na razão, quais são as razões que te fazem pensar daquela forma, tá? Fatos dados, quais são os fatos dados acerca daquela opinião que eu estou dando? Ela é baseada em quê? Aí, raciocínio lógico, né? Raciocínios lógicos, nós temos que sempre levar em consideração isso, né? O nosso argumento ele tem que ser lógico, né? Você tem que estar falando sobre um tema e ficar nele, né? Você não pode divagar por muito tempo. Então é importante ter essa relação lógica dos fatos. E as evidências sólidas. Aqui as evidências sólidas, gente, é não postar, né, ou não argumentar utilizando fatos que não são reais, ou então que não têm uma base sólida, né, através de boatos. Isso não é importante para um debate. Há temas que são extremamente importantes. Por exemplo, quando você vai falar sobre vacinação, por exemplo. Quando você vai argumentar, é importante que você esteja pautado em dados sólidos, né, em fatos, para que você não passe adiante uma informação errada que pode prejudicar a vida de uma pessoa ou então de outras tantas pessoas. A depender da sua influência, a sua fala, o seu argumento, ele pode convencer as pessoas. E é aí que mora o perigo. As pessoas podem acreditar naquilo que você está falando sem saber, e aí você pode acarretar em sérios danos na saúde dessa pessoa, por exemplo, né, se o assunto ali, se o tema for a saúde. Mas tem outros tantos também. Então, cuidado, né, com a argumentação. Sempre esteja baseado em fatos, em questões que sejam lógicas, né, e que a sua pesquisa também te prepare para isso, tá certo? Agora a gente vai falar sobre o processo de escrita. Nós falamos aí, né, que a produção de texto ele não se dá somente pela escrita, mas também a fala é uma produção textual. Agora a gente vai focar um pouquinho na produção escrita. Olha só. Então, writing process, processo de escrita. Quando você vai escrever, você vai produzir um texto, agora propriamente dito aí, né, a escrita mesmo, nós vamos ver o seguinte: identify your point of view, identifique seu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista acerca desse tema? Daí, sua posição, né, que vai definir, vai partir dali, o que eu sei, né, qual é o meu ponto de vista, eu concordo, eu discordo, é o primeiro ponto. Aí na sequência, know your audience, conheça a sua audiência, quem vai ler esse texto, né, para quem que você está escrevendo. Aí na sequência, research and gather evidence, pesquisa, né, pesquisa
e, né, busque mais evidência, que é outro passo aqui, olha só. Então, research and gather evidence. Você vai pesquisar e vai buscar por evidências, né, que corroboram aquela sua opinião ou não. Né? Às vezes a gente tem uma opinião, mas quando a gente vai ler, vai pesquisar, a gente acaba mudando de ideia, porque o nosso ponto de vista, né, está baseado em fatos que não são necessariamente reais, tá certo? Então, conhecer a minha audiência, né, para quem eu vou falar, e aí pesquisa e a busca ali por evidências, que se dá basicamente pela coleta de dados. Collect data. Data, então, não é data, né? É uma palavrinha que é um falso cognato, não é data, e sim dados, tá? O significado dela na língua portuguesa. Aí, continuando, organize your ideas. Como é que você vai fazer? Você já sabe o seu ponto de vista, você já sabe que para quem você está escrevendo, você já fez a coleta de dados, agora a gente vai organizar todas essas ideias. Vamos lá? Olha só. Introdução. Introdução, você vai ter um apanhado geral ali do que você vai escrever. Teoricamente, a introdução vai deixar o meu leitor a par do que vai tratar o texto. Aí, no seguinte ponto, desenvolvimento do argumento, né? Development of arguments. Você vai desenvolver os seus argumentos. Você já pesquisou, você já tinha uma ideia, você pesquisou, você ampliou esse conhecimento e agora você vai desenvolver esses argumentos. Digamos que você é a favor de determinado ponto de vista. Agora você vai argumentar por que você é a favor, né? Quais são os elementos que corroboram essa sua afirmação. Aí na sequência, refute possible objections. Esse aqui é um ponto muito importante. Quando você escreve um texto, vamos supor que você escreve um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Né? Você fez uma pesquisa, você tem um produto ali. Mas você tem que estar preparado para aquelas perguntas que vão colocar em xeque aquilo que você pesquisou. Então, saber, né, se antecipar, prevendo quais são essas perguntas, quais são esses questionamentos, você pode tornar o seu trabalho muito melhor. Tá? Então, refute possible objections. Todas aquelas perguntas, né, que vão colocar em xeque o seu trabalho, é importante você já ter uma previsão disso e já está no texto algo que assegure, né, que dê essa confirmação ali ao longo do texto, tá bom? E por último, nós temos então a conclusão, conclusion, que é de fato aquele momento onde você vai apanhar tudo aquilo que você desenvolveu ao longo do texto. A introdução, você vai pôr aquilo que você planeja, né, vai dar uma ideia do que você está planejando. No meio do texto, você vai colocar seu posicionamento, as razões, né, vai colocar ali então todos os argumentos a favor e contra, aí vai se preparar, né, para eventuais perguntas, né, que tentarão refutar seu ponto de vista, e lá na conclusão você vai fazer um apanhado de tudo aquilo que você fez ao longo do texto. Tá? Isso aqui, obviamente, serve quando nós estamos falando de texto escrito, mas texto não é só o escrito, é oral também, tá certo? Esses aspectos, então, nós utilizamos para a produção de texto escrito, certo? Bem, agora nós vamos ver um tópico gramatical muito importante, né, na língua inglesa, que é o simple present. O simple present, na língua inglesa, ele tem uma mudança que é bem característica do idioma. Primeira regra, e a regra geral. No simple present, eu vou falar de fatos que acontecem, né, no momento. Agora, eu vou tomar cuidado para quando o meu sujeito for terceira pessoa de singular. Aí, todos os verbos que estarão conjugados com esse sujeito deverão ser acrescidos de S. Essa é a regra geral. Aí a gente vai ver algumas situações, né, que fogem dessa regra geral, mas que no final das contas vai ter um S lá para evidenciar que aquele verbo está conjugado com terceira pessoa do singular. Vamos olhar agora essa regra? Olha só. Simple Present Third Person Rule. Então, nós estamos falando de tempo presente, que é um tempo verbal, né, de algo que acontece no momento. Quando eu estiver falando desse tempo verbal, eu tenho que tomar cuidado com aquelas frases onde eu estou utilizando um sujeito de terceira pessoa do singular, que são esses aqui, ó. He, she e it, tá certo? Então, todas as vezes que eu tiver no meu texto falando de presente, só do presente, tá? Que acontece essa regra. Então, eu tenho lá meu sujeito, he, she ou it, ou uma palavra equivalente. Então, eu já sei que o verbo daquela oração, daquela estrutura ali, ele vai ser acrescido de S. Essa é a regra geral, tá certo? Então, todos os verbos, quando conjugado com he, she e it, ou uma palavra equivalente, devem ser acrescidos de S. Essa é a regra geral. Olha o exemplo.
The English language is crucial nowadays. A língua inglesa é crucial hoje, né, nos dias de hoje. Repare que aqui, ó, nessa palavrinha eu tenho mais de uma palavra como sujeito. Mas eu poderia substituir por a língua, né? Eu estou falando da língua inglesa, então nesse caso seria she. Só que como não é uma pessoa, né, então não uso she, eu vou utilizar o it. Repare que é uma outra forma, né, de terceira pessoa do singular. Não são exatamente esses pronomes aqui, he, she e it, mas são palavras equivalentes. Ainda assim, a regra fica valendo, tá? Então, o verbo to be, ele vai ser is. Repare que ele tem terminação em s, tá? Mas como o verbo to be é extremamente irregular, ele já tem três formas só no presente. Ele é to be, né, ser o estar no infinitivo, e aí quando eu vou conjugando, ele se transforma em três formas diversas. Am, is e are, tá certo? Então, repare que ali o verbo to be já está conjugado e o is já indica, então, que eu estou conjugando com o sujeito em terceira pessoa do singular. Perceberam? Ó, the English language é equivalente a ela, certo? Terceira pessoa do singular, né? É uma palavra, então, que tem o mesmo sentido de terceira pessoa do singular. É uma palavrinha equivalente, tá certo? Ainda assim, a regra fica valendo, ok? Agora a gente vai lembrar do seguinte ponto. Sabemos que a regra geral diz verbos conjugados com terceira pessoa do singular no presente deve ser acrescido de S. Essa é a regra geral. A maioria dos verbos basta mesmo acrescentar o S. No entanto, alguns verbos com essas terminações, olha só, verbos com terminações em SH, X, CH, duplo S, duplo Z, eu vou acrescentar ES, tá certo? Olha só. Então, nesse caso aqui, quando esses verbos tiverem essa terminação, SH, X, CH, double S, ou duplo S, double Z, ou duplo Z, eu vou acrescentar não somente o S, que faz parte da regra geral, mas também o E, tá certo? Então, verbos terminados com SH, X, CH, SS, Z, Z, eu vou acrescentar não só o S, mas também o E, ok? Já os verbos terminados em consoante Y, eu vou substituir o Y por IES, ok? Então, a regra geral diz que todos os verbos devem ser acrescidos de S. No entanto, verbos terminados em SH, CH, X, SS e duplo Z, eu vou acrescentar o ES. Já se os verbos tiverem terminação em consoante Y, como é o verbo cry, eu vou substituir o Y por IS. Sempre falando de sujeito com terceira pessoa do singular, tá bom? Se esses verbos estiverem conjugados com terceira pessoa do singular, he, she, it, eles devem ser acrescidos de ES. Os demais, somente S. E claro, os verbos com terminação em consoante Y, eu vou substituir o Y por IS, ok? Muito bem, já vimos então a regra aí de terceira pessoa do singular, né? Como é que é a sua conjugação. Os verbos, então, são acrescidos de S, via de regra. ES para aqueles verbos com terminação SH, CH, X, SS, Z e Z, né? Duplo Z. Eu vou acrescentar ES, os outros somente S. E aí, cuidado com aquele verbo com terminação consoante Y, que eu vou substituir Y por IS. Agora nós vamos ver construção de frases, né, de orações, né, que são as condicionais. Primeiro, oração condicional, gente. Oração condicional é aquela que a sua execução depende se a outra oração, né, que está conectada a ela, irá ocorrer, tá certo? Então, condicional é aquilo que serve como condição para que uma outra ação aconteça. Então, nós temos a condicional do tipo 1, o Type 1 Conditional, condicional do tipo 1, é aquela que se refere a uma condição possível e seu resultado provável. Então, as condicionais do tipo 1, né, eu estou falando sempre de duas orações juntas, que são interconectadas, tá? Mas que uma é condição para que a outra aconteça. Então, a ação da primeira, que é a condicional, normalmente vem no começo, não é uma regra geral, mas normalmente vem no começo. Essa ação da primeira, só se ela acontecer, a segunda, que é a consequência, irá acontecer. Por isso que ela é chamada de condicional. Se acontecer essa ação, a outra, que está condicionada a ela, vai acontecer também, tá certo? Então, oração condicional do tipo 1, eu estarei falando sempre de algo, né, de uma ação que possivelmente acontecerá, tá certo? Há uma probabilidade maior
né, que aconteça. Olha o exemplo e também a estrutura. Eu tenho, então, a estrutura if, simple present, simple future. Então, as orações do tipo 1, as condicionais do tipo 1, elas têm essa estrutura. If, simple present, simple future. Então, eu tenho ali o exemplo. If it rains tomorrow, we will stay indoors. Se chover amanhã, nós ficaremos em casa. Tá certo? Se chover amanhã, nós ficaremos em casa. Então, a primeira oração é possível que chova amanhã, há uma possibilidade real que isso aconteça. Se chover, é uma condição. A consequência disso é que nós ficaremos em casa, né? Ficaremos dentro de casa. Então, a segunda oração só vai acontecer, né? A segunda ação, ela só vai acontecer mediante ao acontecimento dessa primeira aqui. Essa aqui é, então, a oração condicional, tá? Essa outra aqui é o resultado, né, dessa primeira ação aqui. E ela segue essa estrutura. Olha, if, aí essa estrutura aqui ó, está no simple present, e essa segunda oração no tempo futuro, tá certo? Tempo futuro, que é caracterizado sempre pela presença do verbo modal will, né? O will também é um verbo modal, né? Um verbo que nós utilizamos sempre para falar de futuro, tá? Aliás, ele é um verbo auxiliar, tá, gente? Um verbo auxiliar formador de futuro. Então, quando eu quero colocar uma frase, uma oração, né, um enunciado qualquer no futuro, eu vou optar pelo will, colocando o verbo auxiliar will, essa frase, essa ação, que pode estar no presente, ela passa, então, para uma ação futura, né? Estarei falando de algo no futuro, tá certo? Toda essa mudança é caracterizada por esse verbo auxiliar will, ok? Ele é o verbo auxiliar formador de futuro. Não é que é fácil? Olha só, tu tem uma frase no presente. Quando eu coloco will antes do verbo principal, essa mesma oração que está no presente, essa ação ali, indicada por um determinado verbo, passa para o futuro, tá certo? Eu estudo, I study, né? Eu estudo em inglês. I will study, eu estudarei. Repare, eu só utilizei o verbo auxiliar will. E aí todo esse contexto ali que era de presente passa a ser de futuro, tá certo? Para fazer frase no futuro, eu vou utilizar will. Tem um outro verbo que nós utilizamos, que é uma outra estrutura, mas o will, ele é também um verbo formador de futuro, ok? Qual é a estrutura, então, do verbo auxiliar? Né? Alguns aspectos vou mostrar para vocês agora, olha só. O verbo, então, will, vai sempre estar antes do verbo principal, tá? Então, é will mais main verb, que é o verbo principal. A posição do will, verbo auxiliar sempre, em relação ao verbo principal, é antes. É anterior ao verbo principal. Esse verbo principal, main verb, é aquele verbo que vai indicar a ação. Quando eu utilizo will, eu estou colocando essa ação desse verbo principal no futuro. Estou projetando essa ação para o futuro. Olha só alguns exemplos. Então, nós temos will mais main verb. Eu tenho will stay, né? Permanecerei. O stay é ficar, permanecer. Ele é um verbo de ligação, inclusive. Will stay, ficarei, permanecerei. Outro exemplo. Will pass. Will pass, passarei. Já que pass é passar, né? Passarei ou passarão, mas depende de quem é o sujeito, né? Passaremos, passarão, enfim. Aí o verbo na sequência. Will arrive. Will, verbo auxiliar, arrive, chegar. Então, will arrive, chegarei, chegaremos, tá certo? Outro exemplo. Will buy. Will, verbo auxiliar, buy, comprar. Tá? Will buy, comprarei, compraremos, depende do sujeito. E aqui, por último, will grow. Grow é crescer, tá? Por exemplo, planta, grow. Grow up, crescer. Então, will grow, crescerá, se eu estiver me referindo a uma planta, tá certo? Então, verbo principal, né? Esses verbos aqui são carregados de ação. Quando eu coloco o verbo auxiliar logo na frente, então eu coloco essa ação desses verbos para o futuro. Eu estou projetando essa ação para o futuro. Permanecer, permanecerá, permaneceremos e assim por diante, depende sempre do sujeito. Viu como é fácil escrever uma frase no futuro? Coloca o will antes do verbo principal e você já coloca essa frase lá no futuro, né? Projeta ela para o futuro. Vimos então a estrutura das condicionais do tipo 1, que tem if, simple present, que é o presente simples, e simple future, que é o futuro, né? A frase ali, a oração no futuro, caracterizada pelo will. Vamos ver mais sobre a condicional do tipo 1. Então, olha só, mais um exemplo.
If mais simple present mais simple future. Esse aí é condicional do tipo 1, tá? Olha só o exemplo. If I drop that glass, it will break. Se eu quebrar aquele vidro, aliás, se eu derrubar aquele vidro, if I drop that glass, se eu derrubar aquele vidro, it will break. Ele quebrará, tá certo? Então repare que a primeira ação está no presente e ela aliás, a realização dessa ação, ela vai implicar na realização da segunda, né, como consequência. Então, se eu derrubar esse vidro, ele quebrará. A segunda oração, que é a consequência, só acontecerá se a primeira acontecer. Por isso que a primeira é a condicional, ok? Agora nós vamos ver a condicional do tipo 2. Condicional do tipo 2, então, também é uma condicional, claro, mas ele muda a estrutura, tá? Qual é a estrutura? Esta é usada para falar sobre situações futuras que não são reais. Do tipo 1, eu estava falando, né, quando eu utilizo a condicional do tipo 1, para falar de algo que há uma chance de ocorrer, né? É uma possibilidade de que aconteça. Já a condicional do tipo 2, eu já estou falando de algo quase impossível, né, e cujas chances de acontecer são quase reais, tá? Então ela descreve situações muito improváveis ou quase impossíveis de acontecerem. Qual é a estrutura da condicional do tipo 2? Olha só, qual é a estrutura? If mais simple past, e aqui ele já difere bastante, né, da condicional do tipo 1, porque aqui a condicional do tipo 1 tem simple present, aqui na condicional do tipo 2, a primeira oração, que é a condicional, vai estar sempre no passado. Então, if mais simple past, mais a segunda oração que vai ter um verbo modal, com desses ali, ó, would, could, might, should, mais um verbo infinitivo, tá certo? Vou mostrar para vocês o exemplo. Olha só esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, então, if mais simple past, mais modal verb, mais infinitivo. Essa aqui seria só a segunda oração, que seria a consequência dessa primeira, tá? Ó, if mais essa oração que está no passado, if I won the lottery, se eu ganhar na loteria, repare que é uma ação, a realização dessa ação já é muito difícil, para não dizer impossível, né? E se é difícil a primeira, que é a condicional, a outra então nem se fala, né? Porque ela depende exclusivamente da primeira. If I won the lottery, or lottery, depende aí do falante, enfim, tem algumas pronúncias. Se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma casa nova. I would buy a new house. Eu comprarei uma casa nova. Então, olha só o verbo modal aqui sendo utilizado antes do verbo principal, né, que está sempre no infinitivo. Infinitivo em língua inglesa é caracterizado pelo to. Só que quando ele está dentro de frases, ele nunca estará com o to. Então, a melhor forma de identificar um verbo no infinitivo na língua inglesa é saber se ele foi conjugado ou não. Verbos no infinitivo não estão conjugados a nenhum sujeito, né? Ele permanece na sua forma base. Então, if I won the lottery, I would buy a new house. Se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma casa nova. Então, a segunda oração depende da primeira, que é muito difícil, né, de acontecer. A chance de ganhar na loteria é muito pequena e muito menor é a chance de eu comprar uma casa nova, né, diante dessa realidade, tá certo? Preste atenção na estrutura. Eu tenho, então, o simple past, na primeira oração, vai estar sempre no passado, e a segunda oração sempre terá um verbo no infinitivo, que vai ser would, could, should ou might. Um desses verbos ali que são os modais, e aí mais o verbo principal que estará sempre no infinitivo, tá certo? Primeira visão assim que a gente tem que prestar atenção e ter em mente é que as orações condicionais do tipo 2, a primeira oração já está no passado, e aqui já tem a primeira diferença em relação à oração condicional do tipo 1, que tem a primeira oração no presente simples. E a do tipo 2 vai estar sempre no simple past, a primeira oração. Tá bom, gente? Então, só para a gente memorizar a diferença de condicional do tipo 1 e 2. Tipo 1 vai estar if, a primeira oração vai estar no presente e a segunda no futuro. A oração do tipo 2 vai estar no passado, né? If mais simple past, que é o passado, e a segunda oração vai ter sempre ali a presença de um verbo modal mais o verbo principal no infinitivo. Tá certo?
Espero que tenha ficado bem claro aqui. E agora a gente finaliza, então, essa primeira revisão.